falo, só pode coisas boas, só pode coisas boas mesmo. E essa mulher que eu trouxe hoje para ter esse bate-papo comigo aqui é uma mulher empreendedora, fantástica. Não, é só coisas boas com ela. Ela entrou na minha vida de uma maneira, eu digo que avassaladora, no momento em que eu estava emocionalmente desequilibrada. Uma mulher incrível que descobri hoje que ela entende tudo de futebol e tudo de política. Tudo de política eu já sabia e é por isso que ela entrou na minha vida. Eu estou com ela, que é chefe de gabinete em Araranguá, do prefeito. E quero apresentar para vocês a Karen. Seja muito bem-vinda ao meu programa. Será sempre muito bem recebida. Estar ao teu lado é uma energia contagiante. Guri, eu tô toda arrepiada. Vamos parar por aqui porque ficou lindo. Eu posso estragar. Não. Boa noite. Não, bom dia, sei lá, podcast a qualquer hora, né? Tudo bem, gente? Obrigada. E quem é a Karen? Eu quero que as pessoas conheçam e saibam quem é a Karen. Como a Karen se apresenta? Profissionalmente, eu não tenho dúvida. Eu sou uma comunicadora. E aí isso tem um leque bem vasto, né? Mas a comunicação é a coisa principal que eu faço na minha vida como profissional. E aí tem vários ramos onde eu trabalho como comunicadora, inclusive como chefe de gabinete, até porque a diretoria de comunicação, a assessoria de comunicação do município é ligada à minha secretaria. Então, eu estou sempre ligada à comunicação. Na vida, primeira coisa que eu sou é mãe, que é a coisa que mais dá trabalho. E é a melhor da vida é ser mãe. É a melhor coisa que não tem. Não tem. A Karen tem um filho, né? Tem. Um menino. Ele tá com que idade agora, Karen? Tá com 13, né? Já tá assim querendo ser um hominho. Um hominho, querendo Tomara beijar que ele na não boca. veja isso. É. O meu tá com 12. Ele quer ser jogador de futebol. Todos querem nessa idade, não todos é? Querem, até né? eu queria também, quando tinha 12. Karen, mas eu quero falar desse teu lado político. Porque assim, ó, pra quem... poucas pessoas sabem, né? Quem é realmente íntimo e ligado a mim, que eu era pré-candidata a vereadora, né? No ano de 2020. Que foi o ano da pandemia. E eu fui convidada, né, para ser vereadora, fiquei muito honrada, né, pelo prefeito Clésio Salvaro. Então, assim, fiquei muito feliz. Só que eu vi que eu precisava me preparar. Porque a política não basta ter vontade, não basta querer transformação, né, Karen? Não basta só ter essa força de vontade, garra. Porque quando tu chega numa etapa, quando tu é um vereador ou um político, tem algumas coisas que impedem, né? Tem uma barreira na tua trajetória. E aí, uma pessoa que eu adoro, que é Giovana Galato, que na época ela era vereadora, né, em Cocal, ela me aconselhou a conversar com a Karen. Ela disse, olha, conheço uma mulher que ela treina, né? Ela dá cursos para quem quer ser vereador, vereadora, né? Eu acho que tu deveria conversar com ela. E a conversa com a Giovana, que foi no domingo, foi muito produtiva. Ela abriu, assim, os meus olhos. E conversei também com a Janice, né, que trabalhou também com uma grande mulher, né, que hoje ela é falecida, né, com a Tati Teixeira. Então, assim, conversei com essas duas grandes mulheres. E aí cheguei até a Karen, mas olha, agendar com a Karen é mais fácil agendar, acho que o presidente, do que com essa mulher. E nós ficamos uma semana tentando nos encontrar. Eu não desisti, porque eu sou incansável. Ela é incansável. Incansável. E aí eu perguntei para Karen, nossa, quando que eu poderia te encontrar? Porque quando ela estava em Criciúma, eu não conseguia me encontrar com ela. Ou quando ela estava próxima. Ficamos uma semana para se ver. Foi então que ela disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu te recebo na minha casa, isso era um domingo, tu vem aqui para nós conversarmos. E aí eu estive na casa dela, ela me recebeu com café, conversamos durante 3 horas sem parar, porque duas mulheres que falam sem parar dá nisso, né? Tem bastante assunto. Tem. E ela me explicou como é a política, né? O que eu precisava ter. E tu me fez uma pergunta, né? Se eu tinha... o que ajuda na campanha, que é o... Se tinha um marketing, alguém que fazia o marketing? Se tinha um marketing, mas se tinha também que era o braço direito do vereador, que é o... Não lembro, uma assessoria? Assessoria, você tinha uma assessoria e tal.
E aí aquilo eu parei, eu assim, meu Deus, mas falta tanto ainda para eleição. Ela assim, não. Enquanto tu estás pensando em formar um time, todos os outros candidatos já têm um time. Cadê o teu time? E aí ela me explicou a política, né? E me abriu os olhos. E como eu estava emocionalmente muito abalada, eu digo que eu não me conectava mais com a minha mãe. Minha mãe faleceu hoje fazem 14 anos. E eu não me conectava mais com ela. Então foi uma conversa produtiva que me fez crescer, me fez ver como pessoa, como profissional, tanto na minha área quanto na política, se eu entrava ou não entrava. E antes de eu sair na porta dela, antes dela chegar, eu fiz ela lembrar desse episódio. Ela pediu que eu abrisse um livro, né? Ela assim, ó, pensa em algo que tu queira uma resposta, que tu queira te conectar. Essa mulher é sensitiva, só pode. Tem umas coisinhas Ela assim tem que eu... umas coisinhas, né? Lá com o Espírito Santo, com Deus. E aí eu fechei meus olhos e falei, Deus, eu quero uma resposta, eu quero que tu me ajude a me conectar novamente com a minha mãe. E se realmente é para mim ser vereadora, se não for para me sofrer, faça que eu encontre o caminho. E quando eu abri esse livro, eu fiquei emocionada, eu chorei um monte, não sei se ela lembra. É. Chorei muito porque a minha mãe estava conversando comigo através do Espírito Santo de Deus, que não era para mim entrar na política naquele momento. E aí a Karen me abraçou e disse, olha, tu tens um perfil, tu tens uma garra, uma força de vontade, mas se for para te entrar, e ficar com esse desequilíbrio não vai ser legal. E eu lembro que tu falou assim para mim, ó, sabe aquele teu colega lá do ginásio, vamos falar assim, ó, lá do primário, que quis colar da tua prova e tu não deixou? Então, ele vai ressurgir agora na política, tá? Tu nem vai conhecê-lo e ele vai te cobrar aquilo. Tu tá preparada? Tô só te dando um exemplo pequeno de escola, mas tu tá preparada? Dispor a vida. Dispor a tua vida. E aquilo fez eu pensar que eu não estava preparada emocionalmente. E eu quero te agradecer por ter aberto, né, esse caminho, essa luz, essa visão e ter me explicado várias coisas da política, né? E hoje tu não treina mais. Assim, Como é que começou isso? a política começou na minha vida muito antes de eu nascer. O meu avô materno era prefeito de Praia Grande, cidade onde eu nasci. Depois, o meu tio, que era casado com a minha tia mais velha, foi prefeito. Depois dele foi o meu pai, prefeito. E quando eu era pequena, ser prefeito, para mim era uma coisa tão natural que eu achava que era hereditário, era tipo ser rei, assim, sabe? Pensei assim. Aí eu me lembro que uma vez eu pequenininha perguntei assim: ô papai, aí depois que tu for prefeito, quem é que vai ser prefeito? Era a Michele, que seria a irmã mais velha, né? Dele disse assim, não, daí ele me explicou que era uma eleição, que não era assim um reinado. Foi quando eu comecei a pensar, eu pensei a primeira vez, assim, mas eu me lembro que muito que ele disse assim, mas pode ser tu, nada impede. Tu não é obrigada a ser, mas nada impede. Bom, a mamãe foi a primeira vereadora da cidade, ela teve 2 mandatos, o papai também teve. A vida inteira nós estivemos ligados à política e de uma forma muito linda. Eu tive o privilégio de aprender política para aquilo que ela serve, sabe? É duro mesmo assim, é difícil, a vida de político não é fácil, não é nada fácil. Para quem não tá nem aí, tudo bem, né? Aí tudo serve. Mas para quem se importa, para quem quer seguir uma linha bacana, ela é bem dura mesmo. Acabei casando com um filho de político, eu casei com Leonardo Scossi, que é filho do seu Leodegar, que foi 500 vezes deputado, foi deputado federal. Então, a minha vida inteira foi em torno de política. E há uns 400 anos atrás, nem me lembro, eu dava curso de interpretação para atores. Em Florianópolis, a gente teve a primeira escola de atores, de interpretação para TV, teatro e cinema. E teve uma eleição, e os prefeitos de Chapecó, Xaxim, Xanxerê, que eram os xaxaxá ali, eles entraram em contato com a nossa escola, porque eles precisavam fazer um programa de TV e queria nossa ajuda. E eu acabei indo na equipe, e quando cheguei lá, eu vi, meu Deus, eles não têm nenhum preparo de falar.
Então eu preparei eles não como atores, mas tirar o melhor deles, deixar mais tranquilo. Deixar tranquilo, de falar com mais leveza. E a partir dali eu comecei a ser chamada para muitas coisas. E aí acabei desenvolvendo o próprio curso direcionado para a política alguns anos depois, porque eu mesmo fui candidata a prefeita, né, depois em Praia Grande. Aconteceram alguns fatos na minha vida, enfim, eu perdi meus pais num acidente e aquilo foi muito transformador, absolutamente transformador. E esse divisor de águas, eu morava em Florianópolis, eu tinha uma vida bacana, tal, e quando aconteceu o acidente, aquela frase que diz assim, sem pai nem mãe, ela quer dizer que quando a pessoa está perdida, não tem mais nada, ela é exatamente isso. Ficar sem pai nem mãe é tu perder tudo. Então, eu senti que não tinha como eu continuar aquela vida. Eu tinha que retomar algumas coisas. Primeiro, eu fui embora do Brasil, fiquei umas semanas fora, pensando, o que eu vou fazer? Não entendi nada. Voltei para minha cidadezinha. E quando eu voltei, estava tendo uma eleição para governo do estado. E as pessoas me procuravam, tu pode pedir voto para mim? Aí tinha muitos deputados amigos, pessoais. Tá, mas muito 100 anos. Eu comecei a fazer essas visitas só para os amigos mais íntimos e a pergunta que as pessoas faziam, tu vai ser candidata a prefeita? E eu dizia, não, eu vim aqui pedir voto para o deputado, para não sei. Aí a outra casa, tu vai ser candidata a prefeita? E eu, não, e lá pela 15ª eu já estava dizendo, não sei, quem sabe? E comecei a pensar sobre isso. 2 anos se passaram, eu acabei sendo candidata a prefeita realmente em Praia Grande, a gente perdeu por muito, muito poucos votos, e foi um aprendizado maravilhoso. Primeiro que eu não sabia que eu sabia fazer uma campanha, não sabia que eu sabia conversar com as pessoas no nível que eu sonhava, porque uma coisa é tu dizer assim, eu sonho que a política seja assim, mas tu sabe fazer essa política? E eu me deparei com vou fazer. E foi depois da experiência de ser candidata que eu disse, não, eu tenho que ensinar algumas pessoas, não ensinar, mas mostrar para elas, para que elas não passem por coisas que eu passei que não precisava ter passado. Enfim, foi aí que nasceu. E aí eu dei muitos treinamentos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguns poucos no Paraná. Deputado estadual, federal, senador, prefeito, vereador, tudo que tu pode imaginar. Só não treinei presidente da República. Por isso que deu essa coisa errada toda que eles não treinaram comigo. Karen, e nesses teus alunos, digamos assim, né? Tu treinou mais homens ou mulheres? Então, assim que eu comecei, era quem me contratava, eu chamava, eu ia e assim, logo no começo eu pensei, mas não é isso que eu quero fazer. Não é essa política que eu quero também. Eu também não quero que se elejam determinadas pessoas. E o fulano me chama e diz, mas eu não quero que ele se eleja, não vou ajudar ele. Então eu comecei a selecionar. E comecei a trabalhar 95% com mulheres. Com mulheres. Poucos homens, poucos eu aceitei trabalhar. Justamente porque a gente está numa defasagem, né? Nós estamos muito atrás e eu queria que as mulheres pudessem nos representar de uma forma bacana, que elas estivessem preparadas para isso. Então, majoritariamente mulheres. Escolhi Homem mulheres. não poderia contratar, tu não ia? Poucos eu aceitei, assim, tinha que ter uma cabeça muito bacana tinha que ter uma cabeça muito bacana. Sabe por quê? Porque é interessante que os eleitores no Brasil, esse negócio de dizer assim, que mulher não vota em mulher, é mentira, não é. Mulher vota em mulher, homem vota em mulher, se não for a mulher dele. Se for a mulher de outro, ele vota. Porque as mulheres, assim, elas são candidatas, são lindas, maravilhosas, poderosas e tal. E ela chega em casa, o homem quando decide ser candidato, ele chega a dizer assim, você é candidato, acabou, e faz. A mulher quando decide ser candidata, ela faz uma novela de 1 mês para ter coragem de chegar em casa, de falar, ela já começa a se desculpando, porque... E tu acha que ainda tem isso? Tem, dessa desculpa, tem, dessa barreira? Tem. Eu achei que nos tempos que a gente está, a coisa se modernizou um pouquinho. Um pouquinho, mas não muito, não. Ainda tem essa barreira. E o que acontece é que para uma mulher ser candidata é tão difícil quanto manter um mandato. É muito difícil ela ser candidata. Estou dizendo aquela que quer ser eleita, né? Não estou falando de laranja. Aí a pressão é muito grande, né? E o que acontece com o eleitorado feminino, quando eu digo isso, as pessoas dizem, Karen, não é possível, as mulheres não votam. Votam. Só que tem uma coisa muito interessante nesses anos todos que eu observei.
As mulheres eleitoras, elas votam em mulheres em que elas passam por um crivo, elas têm um critério incrível para dizer: vou votar nesta mulher. Ela não vota em qualquer mulher, ela vota na mulher, aquela mulher. E não está errado, só que elas não têm esse critério para os homens. Os homens dizem: é o coisa, meu primo lá, ele trabalhou com meu marido, eu não sei quem, me deu uma cesta básica. Para votar em homem é a coisa mais fácil do mundo, tanto que está aí. Mas quando é uma mulher candidata, as mulheres avaliam muito bem, porque elas sabem que aquela mulher vai representá-la mais do que um homem. Então, se as mulheres, as eleitoras, que são maioria no Brasil, em Santa Catarina, na maior parte das cidades, elas tivessem o mesmo critério de escolha para eleger uma vereadora, uma prefeita, uma deputada, uma governadora, se tivesse o mesmo critério com homens, nós não teríamos tido uma história tão ruim de homens no poder. E teríamos tido muito mais mulheres capacitadas, porque elas não acreditam que elas são capazes de fazer tão bem ou melhor. Então, as mulheres votam sim, mas elas são muito criteriosas. O que eu sempre peço quando estou dando uma palestra para eleitoras é: façam o mesmo critério com os homens. As mulheres não olham para o cabelo do candidato. Se ele lavou, se ele não lavou, se ele está cheiroso, não. Mas uma candidata, elas vão olhar. Cresceu a raiz, já não voto mais. Entendeu? É duríssimo. Mas quando uma mulher diz: eu vou votar, minha filha, ninguém compra, ninguém leva. Ela transforma. Então, eu fiquei muito tempo trabalhando assim, de 2 em 2 anos, em campanhas eleitorais, podendo escolher os meus candidatos, né? Aceitei te receber. E às vezes eu fico pensando assim: meu Deus, quantas pessoas desistiram porque estiveram comigo? Será que eu fiz errado? Eu tenho um pezinho, assim, um medo de eu ter feito errado. Acho que não. Mas eu tenho um propósito quando um candidato senta pela primeira vez na minha frente. Eu vou tentar fazer ele desistir. Não é que eu vou inventar coisa, mas eu vou mostrar a realidade. Porque quando tu é convidado a ser candidata, é tudo uma maravilha. Tá tudo dominado, tudo vai te cair na tua mão. É mentira, não vai acontecer. Tu tem que estar muito preparado. Por isso essas perguntas que que eu te fiz, essa conversa longa, e essa conversa não é a candidata que eu trabalho. Eu, né? Quem é a Teca? Quem é a Teca, a essência. Ela quer isso, isso serve para a vida dela. A vida dela comporta isso nesse momento. Essa pessoa está preparada naquele momento, e se ela realmente quer, ou se ela está indo pelo ego para dizer assim: porque eu fui candidato, porque eu sou. E dói muito perder uma eleição. E dói muito vencer uma eleição. A tua vida fica exposta de uma forma assim, hoje com as redes sociais, é de uma forma assim... avassaladora. É quase criminoso o que acontece, sabe? Da falta de respeito, a coragem que um perfil falso muitas vezes dá numa rede social é desumano. O que muitas pessoas fazem. Por isso, fazem. talvez que algumas mulheres, tu acha que desistem de entrar na política, por essa exposição, por não ter, de repente, assim, um apoio familiar, ou até mesmo, né, entre os colegas políticos? As mulheres têm mais dificuldade do apoio na família, primeiro, porque foi o que eu brinquei ali, mas os maridos, eles ficam muito assustados, porque a mulher pode fazer tudo, mas ela não pode deixar de fazer o que ela faz hoje para fazer outra coisa lá. Ela faz isso, ela tem que fazer isso. Ela vai aumentando o balaio de coisa que ela carrega. Os homens não. O homem, ele tem uma profissão, não é? Ele se elegeu prefeito, ele vai ser prefeito. Ele pode fazer isso. Uma mulher que tem uma vida profissional e ela deixa a vida profissional, vai ser prefeita, ela esculhamba a família. Porque a gente tem a ideia de que mulher é responsável pela família. É ela que é responsável. Não são os dois, não são os pais. Isso é cruel com a gente. E nós temos essa preocupação. Mas será que eu vou acompanhar o crescimento do meu filho? Mas será que eu vou dar conta? Eu vou dizer para vocês, eu não me elegi prefeito, mas eu trabalho com política há muitos anos.
O meu filho tem 13 anos. Ele acompanhou tudo que eu fiz. Eu dei muita palestra com o Ari Bernardo no colo, dormindo do lado no carrinho, ou ele já grandinho, sentadinho, brincando. Sempre levando ele sempre junto. levando ele junto. Sempre sendo mãe. E quando eu não conseguia estar presente, porque eu estava cansada, porque, enfim, até hoje ele lida com isso. Eu sou chefe de gabinete, não é uma coisa fácil. Mas eu aprendi uma coisa com meus pais. Os meus pais não eram as pessoas mais presentes do mundo, no dia a dia, toda a vida grudada. Não eram. A política era uma coisa muito importante na vida deles. Mas eu nunca senti falta, porque nossos momentos juntos tinham muita qualidade. E o que um filho quer de uma mãe, tu quer ser candidata, não te preocupa que tu não vai poder ir na reunião de pais, que tu não vai poder fazer a tarefa junto, e não vai mesmo. Se quiser levar a sério, tu não vai mesmo. Não te preocupa com isso, porque o que teu filho quer é que tu seja feliz. É a mesma coisa que tu quer para ele, é que ele vai querer que tu seja feliz. É preferível uma mãe que ele vê de vez em 3 vezes, 4 vezes por semana, e ela, quando tá com ele, ela está de verdade, do que ela tá ali todos os dias, descabelada, tomando Rivotril. Ele não quer essa mãe. Ele quer aquela que tá poderosa, exercendo a missão dele. Esse é o maior exemplo que tu pode dar pro teu filho, é tu ser poderosa e dizer para ele, sem ter que usar a palavra, para dizer assim, ó, olha só, eu faço e tu faz também. Esse é o exemplo. E foi isso que eu aprendi com meus pais, sem eles nunca terem me falado. E tu formou essa mulher maravilhosa, né? Então, tem que seguir o teu sonho. Se é aquilo que tu tem que fazer, faz. Eu sou uma... Não sei se é utopia, mas eu acredito muito, sou uma otimista com relação à política. Eu acredito na boa política, acredito nos bons candidatos. Hoje eu trabalho para um prefeito que é sensacional. Ele é uma das pessoas mais extraordinárias que eu já conheci na minha vida. E eu já estive com muitas pessoas extraordinárias. Mas tu trabalhar com alguém que está ali muito focado no seu dever de fazer pelo coletivo, pela sociedade, trabalhando duramente e muito honesto, é tão fácil, é tão bom. Por mais exaustivo que seja o dia a dia, eu vou te dizer, tu trabalhar com alguém honesto é fantástico. Não tem pezinho, não tem coisinha. Não tem. Sabe? Porque o certo é o certo. Sabe não existe meio certo. Né? Tu sabe sempre onde tá pisando. Tu consegue falar por ele, dizer assim, isso não. E tu sabe que ele vai dizer isso não. Sabe que todos os podcasts que eu fiz aqui, eu abri uma caixinha de perguntas. E quando eu abri uma caixinha falando de política, várias pessoas falaram, será que a gente vai participar? Será que vale a pena? Será que dá para acreditar em política? Será que dá para acreditar em político? Mas tu acabou de falar, né? O exemplo do teu prefeito. Né? Eu acredito. Se nós não acreditássemos, nós não estávamos aqui, o país não existiria mais, né? Indústrias, empresas, né? A gente tem que resgatar isso, né? E gostando ou não, eles são necessários. São necessários. Que sejam os melhores, então. Que sejam os melhores. E tu acha, Karen, que assim, ó, nesse meio político, que ainda falta mulheres, tu acha que a gente tem não diria uma defasagem, mas assim, uma lacuna, assim, de mulheres empreendedoras, realmente que querem fazer a política diferente? Ou tu acha que não? Porque eu vejo que alguns partidos fazem muitas campanhas, né, para trazer mulheres para a política. Mas tu acha, como é que tu vê a política entre nós mulheres hoje? Vamos falar do estado de Santa Catarina. Na tua pergunta tu falou sobre a família e partido, né? Eu falei sobre a família, não falei sobre partido. Os partidos raríssimos, apoiam candidatas mulheres. No pega pra capar, lá no final, na reta final, se eles tiverem que sacrificar alguém, tirar os votos de um para botar em outro, eles vão tirar das mulheres. A gente vale menos. São raros os partidos. Eu conheço 2 no país que tratam igual. Tanto homem quanto mulher tratam igual. O restante é blá, 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 historinha para boi dormir. Ai, que eu não sei o que de mulheres. Se o partido tivesse realmente comprometimento com as mulheres, como tem com os homens, não tinha vou inventar partido para não falar mal de ninguém. O PK mulher, o PVDL com mulher, sabe? Tem a agremiação feminina. Oi, por que tem agremiação feminina?
Não precisa. Não, mas como? Mas nós temos um diretório, a maior parte dos nossos partidos tem 45 pessoas num diretório. Mas divide. O MDB começou um movimento assim, nacionalmente, de ter no diretório, de ter como candidatos. E eu acho que tem que ter um movimento feminino, é claro, porque a gente tem que correr muito e bater muito. Mas quando tu olha para partidos, que o cara tem aí tem. Vou pegar o meu partido, para não dizer que eu falei mal dos outros. Tu pega o MDB. Aí tem o MDB normal e o MDB mulher. Como é que seria o outro, né? O outro é o normal? Que tem mulher junto. Ué, então, tem um misto e tem uma mulher. Quando eu comecei a fazer política, que aceitei ser candidata a prefeita, eu antes disse, não, mas peraí, se nós vamos mexer nisso aqui, então nós vamos mexer mesmo. Então eu quero ser presidente do partido. Não encontrei ninguém que quisesse fazer o projeto que eu tinha pensado no meu município, então eu mesmo vou fazer. Caiu para mim, eu vou. O diretório do meu partido, na época, era metade. E a executiva também. E eram mulheres que não tinham o menor treinamento. Elas mal falavam. Mas nas nossas reuniões semanais, cada um tinha que falar, nem que dissesse assim, eu concordo. Pronto, mas ela aprendeu a sentar na primeira fileira da mesa. Ela não sentou lá atrás. Ela não ficou só fazendo café. Ela não ficou... Ela tem condições. É uma questão de treinamento. Coloca... Qualquer mulher dá conta. Guria, tu pega uma mãe solo. Uma mãe que criou o filho sozinha. Tu manda ela pra Marte dentro de uma espaçonave, bota ela hoje de tarde. Ela vai saber fazer, porque não tem. Uma mulher que cria um filho sozinha, ela faz qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Eu acho que as mães solos são as melhores do planeta. Elas são inacreditáveis. Então, eu acho sensacional que se faça depois um secretariado, daí tem 2, 3 mulheres, aquela cambada de homem. É porque nós não temos mulheres para assumir a Secretaria de Inovação. Não! Qualquer uma. Experimenta. Deixa ela treinar. Ela aprende, ela é inteligente. Tem cérebro embaixo daquele cabelo comprido, juro. Bota ela a fazer. Ela vai saber fazer. Pode ser que uma aqui não deu certo porque não se identificou. Outra. É impossível que numa cidade não tenha. Eu acho que tem que oportunizar e treinar. Entendeu? É isso, nós temos que sentar na mesa, junto com eles. É isso que eu acredito. Cara, em 1934, foi no governo do Getúlio, né, que nós começamos a votar e a querer entrar na política. E o que tu me fala sobre a mulher, que preparação que ela tem que ter, além de ter a coragem, o apoio da família, para entrar no meio político? O que tu diria para essa mulher que está nos assistindo? Que coragem que ela precisa ter? O que ela precisa fazer para entrar na política? Eu acho essencial que homens e mulheres, né? Mas as mulheres são mais dependentes dessa aceitação. A mulher, ela tem que ter o apoio da família. Isso é essencial. Porque se no meio da campanha ela sentir que o companheiro, o filho, os pais, se ela sentir que a família recuou, ela recua junto. Assim, ó, só... Isso é uma coisa. Tu falou assim, ó, eu não sei por que alguns candidatos chegam para mim e às vezes desistem. Tu falou no começo da nossa entrevista. E quando eu sentei contigo, tu não me fez desistir. Tu me alertou. Que bom. Só que assim, ó, eu tenho no meu coração coisas que eu gostaria de fazer para minha cidade, para meu município. Só que eu não me senti preparada. E voltando à pergunta anterior que eu te fiz, o que é que falta na mulher... Né? Qual o incentivo que ela precisa além da família, porque o meu marido me apoiou para qualquer decisão que eu tomasse, mas isso é muito importante. Mas espiritualmente eu não estava preparada, né? E eu acho que algumas coisas eu deveria ter estudado. Tu não acha que deveria ter uma escola, ou tem, de repente eu não estou sabendo falar aqui, mas para que as mulheres também estudem mais essa questão política para poder atuar? Hoje é muito mais fácil, né, Teca? A informação está aqui, né? Eu acho que o cargo para o qual tu tá te propondo exercer, o mínimo que tem que saber é qual é a função, quais são as atribuições. Então, isso é parte do treinamento quando a pessoa diz, eu quero ser candidato a vereador. Então, nós vamos estudar o que é ser um vereador. Nós vamos estudar algumas coisas o que é o teu perfil, porque tu vai elaborar projetos em cima do teu perfil. O que é que tu gostas, o que tu te identifica, e as pessoas vão votar nisso.
nessa identificação. Eu acho sim que as pessoas têm que estudar. Eu hoje vejo assim, essa transformação que o Brasil passou é muito engraçada, para não dizer que é trágica. Mas tem um lado muito bom dessa loucurada toda que a gente está vivendo, que as pessoas falam muito em política hoje. Elas falam umas asneiras assim que eu tenho vontade de me jogar do penhasco. Mas elas estão falando. E as crianças, quando elas têm 3, 4 anos, elas também falam umas asneirinhas assim, a gente olha, ai, tadinho, mas ele vai aprender. E a gente tem que ter essa paciência com muita gente que hoje está dando opinião sobre política. Ainda bem, porque não se falava nada, era só um meinho, aquele meinho que fazia tudo sozinho, escondidinho. Eu acho ótimo que agora todos estão discutindo. Mas assim, ó, quando tu for dar a tua opinião sobre determinada coisa, tem que ter um mínimo assim, ó, de estudo. Não fica... O WhatsApp não é jornalismo. A notícia está nos portais de notícia, está no jornal, tem site de jornalismo para aquelas coisas que são reais. Eu fico enlouquecida com as pessoas que estão criando opiniões políticas de vídeo de WhatsApp, acreditando em maluquice. A pessoa não sabe nem quantos senadores tem no Senado e está falando mal do Senado. Eu acho tudo bem, está falando, começa a criticar, ótimo, mas conheça o que tu está falando. De bem ou de mal, conheça um pouquinho do que está acontecendo. Nós estamos recomeçando. Eu imagino que daqui a uns 20, 25 anos a gente vai ter uma grande transformação no país. Ela já começou, mas a gente vai ver melhor essa transformação. Eu acredito que tem pessoas de todos os tipos de pessoas participando da política, que é o que tem que ser. E só voltando lá à questão do que a mulher precisa, é esquecer que ela é mulher. Tu não é candidato porque tu é mulher. Tu é candidato porque tu é um ser humano. Porque tu tem sonhos, tu tem ideais, tu tem projetos. Não faça uma campanha em cima da questão de ser mulher. Embora eu, Karen, como eleitora, sempre que eu vou votar, eu primeiro olho as candidatas. Eu escolho primeiro entre as mulheres. Se não tiver nenhuma mulher com a qual eu posso me identificar, eu passo para os homens. Aí eu faço isso. Faço por uma questão de incentivar aquilo que eu trabalho politicamente, que é mais mulheres na política. Mas, de fato, a gente não deve trabalhar a questão de porque eu sou mulher. Eu fiz uma campanha inteira, fui a primeira candidata mulher da MESC, da história. Eu tinha 30 anos. Em nenhum momento eu senti que as pessoas olhavam para mim atravessado porque eu era mulher. Mas em nenhum momento eu falei, eu sou mulher, porque dá de ver, né? Precisa falar? Não fala, faz, seja, haja. Eu senti preconceito com a idade. É muito nova. Não sabe o que está fazendo. Eu senti muito preconceito com a idade, mas não com gênero. A mulher, não se apegue à questão de tu ser mulher. Eu acho que esse seria uma coisa. É uma coisa que eu trabalho muito com as minhas candidatas. Não é o mais importante. Karen, mas dentro dos partidos políticos, voltando à minha pergunta ali, vou te perguntar então se tem algum curso, algum treinamento dentro dos partidos. Eu vou ser candidata. O partido me acolhe? Porque assim, eu vou te dizer que não sei se eu tivesse acolhimento. Né? A gente teve essa conversa, inclusive. Né? Então, assim, eu tinha boas ideias, mas eu estava frágil naquele momento. Eu tinha que saber algumas coisas, tinha que estudar. Então, se eu não estudar, eu não posso enfrentar aquele novo. Porque eu tenho que saber e dominar aquele assunto e aquilo que eu estou disposta a enfrentar. Mas tu não acha que falta isso um pouco dentro dos partidos? Ou já tem? Os partidos, se não são todos a maioria, eles têm fundações. Fundações, Cada partido tem uma fundação. A Fundação Ulisses Guimarães, a Fundação Milton Campos, a Fundação... Eles têm fundações que têm o objetivo de fazer livros, de promover capacitações. Não são todos que fazem, né? Aí depende muito do partido. Mas tu não acha que isso está faltando, que deveria ter para homem e mulher? Não, para homem e mulher. Estamos falando dos dois. Mas tu não acha Mas que sabe o que eu acho interessante? Eu vou te dizer. Assim, mulheres, não se preparem tanto. Não precisa estar tão preparada. Tu tem que estudar, mas não...
como é que eu posso dizer isso sem bagunçar a cabeça? Porque eu quero dizer assim, ó, as mulheres são o público que tem mais formação acadêmica no Brasil. Tem mais mulheres que homens formados. Olha só que interessante, porque a gente era proibido de estudar até 40 anos atrás, e nós passamos dele. As mulheres, se tu pegar o público que fez o ensino médio, tem mais mulheres do que homens. Muito mais mulheres do que homens que terminaram o ensino médio. E o que aconteceu com todo esse conhecimento? Onde é que foi parar? O que a gente está fazendo com ele? O nosso conhecimento ele é subutilizado. Então, sim, tem que estudar, sim, é bacana. Mas tu vê que os homens, eles são imbuídos de uma força, de uma vontade que está acima disso. Eu acho que é muito legal, tu tem que entender o que tu está falando. Mas os homens não pegam. Se for estudar o estatuto do partido... As mulheres, elas acham que tem que estar preparadíssimas para ser. Não, tu tem que ter um preparo mínimo para tu se sentir segura. Mas o resto é coragem. Porque a vida e o teu mandato, ele vai ter umas loucuradas, umas surpresas que não tem livro que te ensine. Agora, ter uma assessoria ou alguém para quem tu liga de vez em quando diz assim, Karen do céu, eu acho que eu vou renunciar. Tem que ter. Tem que ter. Uma válvula de escape, né? Tem que ter aquela pessoa com quem tu conversa, que te acalma e tal, porque é uma loucura, né? É uma loucura. É uma loucura, né? É. Mas é uma loucura boa que tu ama, né? Ai, eu amo. Eu Essa amo mulher, muito. ela respira política. Eu gosto muito, eu estudo essas coisas. Quando não era moda, assim, fazer o curso disso, daquilo. Estudar pessoas, estudar ideias, estudar projetos, estudar cidades. A política é muito, muito mais ampla do que só o que o executivo faz ali no dia a dia, o legislativo faz. Eu acho que ser uma pessoa integral, o bom político é o ser humano integral, né? E não importa se ele é homem, se ele é mulher. Eu também não fico dizendo assim, as mulheres são melhores que homens. Eu não acho que sim, em algumas coisas são, em outras não são por falta de treinamento e oportunidade, mas ser integral. E nós temos um problema de integralidade feminina. A gente vai ter um ponto e volta, porque para nós, Teca, nos é permitido ter medo. Uma mulher medrosa, ok. Uma mulher que grita e chora e se desespera, que não quer mais isso, que desistiu. Homem não tem isso. Não pode chorar. Não. Ele tem que ir e acabou, sem choro. Não estou dizendo que isso também está certo, mas é o meio termo disso. E essa questão, essa brecha que se abre assim, mas é que a mulher, ela não aguenta, ela não vai. É por isso que nas horas de crise, por isso que nas horas importantes, elas são retiradas. É porque se acha que elas não dão conta. E elas também acham que não dão conta. É muito difícil tu estar numa reunião. Eu faço parte da Defesa Civil do município. Começou a abrir buraco, começou a subir. Aí nós sentamos e vamos organizar. Tá vindo assim, vai ter a cheia. Assim. Quem é que vai? A maior parte das mulheres espera que os homens façam. Sabe? Eu acho que se tu tens vontade, às vezes as mulheres não se colocam à disposição porque elas acham que é feio ou que ela é metida. Porque a mulher que faz, ela é a metida. O homem que faz é sensacional. Então tem muitas coisas psicológicas que nos impedem de ir adiante. E toda mulher poderosa, ela causa um desconforto nos inseguros. Bastante, né? Nossa, os inseguros piram. Bastante. Tem que ir tudo para terapia para entender como é que essa mulher faz isso. Eu queria fazer como ela faz. Mas primeiro eu vou falar bastante mal dela. E aí bagunça tudo, tudo. Bagunça tudo. Tu já deve ter tido alguns preconceitos ou pessoas que quiseram te impedir de chegar lá, né? Ou não, sempre... Eu nunca observei isso comigo, porque se teve eu não vi.
Porque eu sempre digo que nós não somos mulheres maravilhas, né? Eu não sou mulher maravilha. Quando eu tive meu filho, eu percebi isso, né? Mas eu tento ser forte o tempo inteiro, para ele ver que ele tem uma mãe forte, batalhadora, né? Guerreira. E tu passa isso, essa força, né? Que tem interior. É claro que tem uma fragilidade, é claro que tem a desequilibrar de vez em quando, né? Às vezes eu acordo, eu não sei se eu sou a deusa louca ou a feiticeira, mas enfim, a gente vai. Só que eu não observo. Se alguém está me tratando diferente porque eu sou mulher, eu não vi. Porque eu não me coloco como mulher. Eu me coloco como pessoa. Tu é focada, né? Querida. Focada. Essa mulher é forte, eu sei servir com muita fidelidade, com muito empenho, e sei liderar também. E eu acho que uma pessoa que sabe servir e liderar é uma pessoa... Não é fácil de conseguir chegar nisso, porque tu tem que abrir mão do ego. Porque muita gente quer liderar, mas não tem capacidade para isso. Aí bota os pés pelas mãos. E alguns acham que servir é muito mais fácil. E também não é. Porque às vezes tu pode estar sendo liderado por alguém que está muito abaixo de ti, tu tem que saber controlar aquilo. Servir e liderar ao mesmo tempo é uma grande qualidade que eu tenho trabalhado em mim. Lidar com pessoas não é fácil, né? Nós temos que ser especialista em pessoas, né, Karen? Porque a gente lida com todo tipo de gente, né? Mas eu não sei, eu tenho pensado nas últimas semanas muito sobre a questão da humanidade, que é algo que eu gosto de estudar. E eu calculo, nas últimas semanas eu cheguei a uma conclusão meio drástica, talvez eu mude de opinião, que em 4 ou 5 anos, o que a gente conhece como humanidade pode não existir mais. E não é coisa para daqui 20 anos, Teca. 4, 5 anos. Tá aí. A inteligência artificial... Tá aí, tá dominando já. Olha só, eu estudo, eu dou aula de oratória, de comunicação expressiva, de como as pessoas... Eu sei observar quando a pessoa está mentindo, quando ela está nervosa. Eu sei quando ela pisca, se a pupila abriu. Eu sei identificar essas coisas todas. Se a mão está aqui, por que está aqui, como é que... Tudo. Não, mas eu não faço isso o tempo inteiro. Vou botar a mão para baixo agora. Vou parar de mexer nos cabelos. Mas eu sei ler essas coisas. E isso... Ela lê através da íris. E isso não é que é uma tática, é uma habilidade que eu desenvolvi porque eu gosto. Eu não sei se eu desenvolvi porque eu gosto ou se eu gosto porque eu já tinha habilidade. Mas a inteligência artificial, a partir do momento que ela começar a dominar quais são os sinais da emoção, do timbre de voz, dá para tu saber que a pessoa está mentindo pelo timbre de voz. Tu consegue identificar muitas coisas pelo timbre de voz, pela respiração dela. A hora que a inteligência artificial dominar isso, guria, acabou. Nós estamos ferrados. Eu mesmo estarei obsoleta em 4 anos. Aproveitem para me ver. Eu vou vir aqui daqui a 1 ano fazer mais um programa com a Teca. Depois eles vão me jogar no lixo. Porque tudo que eu aprendi na minha vida, eu não sei se vai ser útil. É sério que eu estou te dizendo. É assustador, né? Mas tá aí, batendo na porta. Mas pode ser que a gente eleja um robô daqui a 4 anos. Já pensou? Eu sou de Aquário, com ascendência Aquário, e a lua em Aquário. Então, a minha mente, ela vai, a milhões de anos-luz, né? Depois ela volta aqui, mas é uma loucura. Mas eu penso muito nessas coisas, muito, muito nessas coisas. Cara, indo ao encontro do que tu estás falando, assim, como é que tu vê a política hoje? Então, diante de todo esse cenário da mulher querendo entrar na política, tendo ainda essa barreira, mesmo nos tempos atuais, mesmo a tecnologia estando aí, né, em pouco tempo, assim, dominando, né? Talvez a gente eleja alguns robôs sem saber. Sem saber a essência. Como tu vê a política global, assim? As últimas 2 eleições no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, a escolha do primeiro-ministro nos casos respectivos, os principais países do mundo, elas já foram diferentes. Por quê? Elas já tinham essa questão do fake news, elas já tinham essa questão da compra de perfis, a questão de fake news. Na eleição que vem no Brasil já para prefeito, amiga, se monta uma foto do que tu quiser
candidato. Até ele dizer que aquilo ali não é aquilo, aquilo se prolifera de uma forma. Como é que nós vamos lidar com isso? Eu tenho essa preocupação. Quando pergunto como tu vê a política global, eu vejo ela em desequilíbrio total. Eu vejo crianças brincando com fogo. São crianças brincando com fogo. E porque quanto mais defeito de caráter tu tiver, mais tu vai usar desses artefatos para ter poder. E aí é uma guerra. Daí o cara que não faz isso, ele tá ferrado. Como é que a gente lida com a mentira, com a coisa falsa? É muito preocupante. Eu tô olhando, tô pensando que eu acho que deve ser igual quando eu quebrei alguma coisa em casa, quando era criança, e a mamãe perguntou assim, foi tu quem quebrou? E eu disse assim, não sei. E ela sabia que era. A gente sabe quando o filho tá, né, escondendo alguma coisa. E hoje eu vejo assim, ó, é tão claro, é tão nítido. Eu vejo as crianças brincando de fazer política. Amiga, é bem perigoso. Eu acho que tudo que a gente estudou, se a gente for pegar assim Aristóteles, se a gente for pegar Platão, os mais recentes Descartes, enfim, pouca coisa vai sobreviver disso por causa das redes sociais. É triste. Vai chegar uma hora que esse negócio de nós duas estarmos de frente e dar as mãos e se olhar no olho... Não vai existir mais. Ele vai ser muito precioso. Muito precioso. Muito, muito precioso. É por isso que a eleição de município é a mais importante. Aliás, tu sabe onde que estão a maior parte das mulheres prefeitas? Onde estão? Nas menores cidades. Nas menores cidades. Sabe por quê? Porque o eleitor chega perto, ele sabe a história. Ele conversa. Ele vê, ele sabe quem ela é. Ela não precisa explicar muito. Ela já é. Ela já cresceu sendo. Entendeu? Não precisa de artifícios, não precisa mentir, não precisa de nada. Ela já é. Então, quando há essa verdade, as mulheres têm mais chance. Que interessante, né? Quanto mais distante, menos elas têm. É o que a estatística tem mostrado. E a estatística tem mostrado também que das poucas chefes de governo que a gente tem no mundo, a maior parte delas é divorciada, ou separada, ou sozinha. Também é uma realidade que a gente tem que pensar. Se os homens não se adaptam... Mas isso não quer dizer que as mulheres vão parar. Isso quer dizer que os homens vão ter que se adaptar. E acompanhar, né? Se não acompanhou, querido, lado a lado. Tchau, porque Tchau. vai ter alguém que vai querer ir junto com essa maravilhosa. Vai ter. Nem que sejam os mais novos. Tem que ter mesmo. Eu sempre pergunto aqui, Karen, assim, uma frase que tu leva para a vida, ou que tu traz, assim, né, e que tu traz contigo, e que frase tu teria, assim, ou do teu trabalho, ou da tua vida, uma frase, assim, para nos passar, uma frase que, assim, ó, te toca, que te mexe. Eu tenho muitas frases das quais eu sou fã. Eu tenho uma frase tatuada em mim que, quando eu perdi meus pais, eu tatuei em inglês, né? Nothing is forever. Que nada é para sempre, para que eu me lembrasse disso. Mas a frase que tem mais batido no meu coração nos últimos anos, os últimos 4 ou 5 anos, ela hoje justifica mais a minha vida e quem eu sou. Ainda que eu falasse a língua dos homens e que falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Linda, linda. Adoro. É isso que eu quero que meu filho aprenda. Tá na Bíblia. Eu digo para ele desde pequenininho, eu escrevo nas coisas. Eu quero muito que ele se lembre. Eu tentei resumir para o meu filho o que eu poderia deixar para ele de ensinamento. Vou deixar tanta coisa, eu sei que vou deixar. Mas tem 2 coisas que tu tem que ter na vida. Eu cheguei a essa conclusão faz muito tempo, desde que eu ganhei ele, 13 anos. Se tu tem coragem e bom coração, não tem como errar. Se tu só tem coragem e um coração meio podre, não adianta nada. E se tu tem muito bom coração, mas não tem coragem, também não vai adiante.
Mas quando tu tens coragem e bom coração, é impossível tu errar. E se tu estiver infeliz, sendo corajoso, mantendo teu coração bom, se tu estiver infeliz, saiba que é só uma fase que tu estás aprendendo outras coisas. Mas está certo, continue assim. Então a nossa frase de nós dois é coragem e bom coração, coragem e bom coração, Ai, coragem que e bom lindo. coração. Ele deve ter um orgulho imenso, né, da mãe Eu que não ele sei, eles não tem. falam, né? Tu é mãe de Mas é adolescente. de menino, meu filho tem 12 anos, é de menino, né? Eles não É de falam. menino. Ele é muito carinhoso, mas eu também não falava pro papai e pra mamãe. Me arrependi meu muito. também é Eu muito podia ter carinhoso. falado mais coisas pros meus pais. Não deu tempo. Mas eles sabem, eles estão lá, estão te ouvindo e vibrando contigo Tomara. aqui. Karen, eu queria te agradecer. Não! Eu não vou sair. Não, nosso tempo tá acabando. Queria que tu deixasse aqui uma mensagem, né, para a mulher que ela quer entrar na política, que ela talvez já se descobriu, mas não tem essa coragem. Ou para a mulher que tem coragem, mas que não sabe se nasceu para política. Uma mensagem para essa mulher. Me liga. Vamos conversar. Mas tu falou que não treina mais. Não, eu escolho, né? Se eu gostar dela, eu quero treinar. As mulheres, tem umas mulheres que eu participei da Vitória e não só da Vitória, como eu acho que a tua história comigo é uma história muito vitoriosa também, que eu tenho muito orgulho. Teve conexão, né? Para as mulheres que querem participar de política, não tem nada que te peça. Vai, faz, converse com quem tu admira, esteja preparada para as rasteiras e não te acostuma com a maldade. Nunca ache que a maldade é normal. Por mais que as pessoas sejam maldosas contigo. Nunca ache que a traição é uma coisa normal, mas é coisa da política. Não é. Não é coisa de político, não é coisa de Deus, não é coisa da vida, não. Nunca se acostume com o errado. Nem com a traição, nem com a maldade. Não é normal. Nunca se acostume. Seja inocente. Pode ser chamada até de tança, de burra, não interessa. É contigo. O compromisso é contigo. Se tu vai fazer política, faça aquilo que tu gostaria que outra pessoa fizesse. Seja a representante que tu gostarias de votar. Tu votaria em quem? É nessa pessoa que tu tem que seguir. É isso. Muito obrigada. Ela deu uma aula aqui para nós, uma aula. Eu fui uma espectadora aqui, te ouvi, aprendi um pouquinho mais e te admiro ainda mais como mulher, como pessoa. E muito obrigada por tudo. Imagina. Obrigada pelo apoio, pelas palavras. Tá? Obrigada. E tenho certeza que teu filho tem muito orgulho da mãe que ele tem. Tenha certeza disso. Ah, que bom. Muito obrigado. Obrigada a ti, a toda a equipe da Post TV também. Sucesso. Estou sempre torcendo por ti. Me chama sempre que precisar. Para ti eu sempre vou arranjar um lugarzinho, gente. Que bom! Obrigada. Esse foi mais um episódio do Só Pode Coisas Boas. Eu só trago mulheres aqui, pessoas empreendedoras, pessoas de sucesso, pessoas que fazem acontecer na cidade e na região. E não perca o próximo episódio, que tá demais também.